tarde. Estamos nós aqui de novo. Hoje a gente vai falar sobre outro assunto. Hoje nós vamos falar sobre o átomo, né? O que é o átomo? Dentro da química, o átomo tem uma importância muito grande, né? A partir do estudo do átomo, muitos trabalhos em química conseguiram se desenvolver. Então, a gente pode começar falando, né, sobre a definição do átomo. A gente diz que o átomo é a menor partícula da matéria, a menor partícula que mantém as características de uma determinada substância química. Então, por exemplo, se tem a substância química ferro, existe o átomo de ferro, é a menor partícula que mantém as características dessa substância química. Mas essa definição ela pode ser mais ampla. Então, a gente pode fazer também a definição da estrutura do átomo. Vai falar que essa é a unidade básica, mas também falar de sua estrutura. Então, o átomo a gente pode, resumidamente, dividir em duas partes, o núcleo e a eletrosfera. Esse núcleo ele é composto por prótons e por nêutrons, e a eletrosfera é composta por elétrons. Prótons, nêutrons e elétrons, então, são partículas componentes do átomo. E aí tem uma característica importante de destacar, que os prótons são partículas que têm uma carga elétrica positiva. Os elétrons são partículas que têm carga elétrica negativa. E os nêutrons têm carga elétrica neutra ou não têm carga elétrica. Então, quando a gente vai fazer essa divisão de núcleo e eletrosfera, a gente pode também dizer o núcleo é a parte do átomo que tem carga positiva e a eletrosfera é a parte do átomo que tem carga elétrica negativa. E tem uma definição também interessante da física que diz que os opostos se atraem. Então, a gente pode transferir isso aqui e falar dessa força de atração que existe entre o núcleo, positivo, e a eletrosfera, negativa. Tá? Os prótons atraem os elétrons. Então, tem essa força de atração eletromagnética para manter a estrutura do átomo. Aí, a gente coloca, né, existem várias teorias sobre estrutura atômica. A mais recente coloca mais ou menos isso, que tem a região central, que é o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, os prótons positivos, os nêutrons sem carga elétrica, e girando em torno dessa região central tem a eletrosfera, onde estão os elétrons, né, fazendo essas órbitas em torno do núcleo. Tá? Então, esse desenho é um desenho representativo, como é a estrutura de um átomo. Então, aqui tem outro desenho, também, né, falando sobre a estrutura do átomo, aí só colorido para poder diferenciar. Então, você tem o núcleo, prótons e nêutrons, e você tem em volta a eletrosfera, né, formada ali pelos elétrons. Bom, aqui mostrando os elétrons girando em torno do núcleo. Então você tem a movimentação, né, essa aí é a movimentação dos elétrons, girando nessas órbitas em torno do núcleo, só para ilustrar. E a gente tem também outra ilustração, essa mais ampla, né, essa mais tridimensional, mostrando ali o núcleo, prótons e nêutrons, e os elétrons ali, ó, girando as suas órbitas na eletrosfera em torno desse núcleo. E o átomo, a gente falou lá no começo, né, é a menor partícula de cada elemento, de cada substância. Né? Nesse caso aqui, só para ilustrar, como se representa então um átomo? Como é que a gente escreve isso? A representação gráfica do átomo. Não num esquema, como a gente viu agora. A gente usa siglas. A gente usa siglas que se referem a cada tipo de elemento químico, que tem na tabela periódica, isso depois a gente vê. Por exemplo, nesse caso que está aqui o exemplo, essa sigla Se, ela se refere a um determinado tipo de elemento químico, um elemento químico chamado selênio. Então, quando você vai representar o átomo, vai escrever isso, você coloca ó, Se, a gente já sabe
que é o átomo de selênio. Se for o átomo de carbono, C. Se for o átomo de alumínio, Al. Então, tem várias representações, né? Cada substância química, cada elemento químico tem a sua representação. Aí, aquela história, né, que a gente falou lá dos prótons, nêutrons e elétrons. Quando a gente vai escrever, a gente tem que pensar em outra coisa, tá? Por exemplo, lá embaixo você vê X. X é algum elemento químico? Não. X é só uma letra hipotética, para a gente representar hipoteticamente como é a representação de um átomo, tá? Aí você coloca ali a letra X e do lado você tem o Z e o A. O Z sempre está embaixo, ali do lado esquerdo. O A sempre vai estar em cima, podendo ser do lado esquerdo ou direito. Mas o que significa Z e A? Né? X é o átomo. Por exemplo, eu poderia colocar ali o SE no lugar do X, o C no lugar do X, o AU, que é ouro, no lugar do X. O Z e o A são números, tá? Na verdade, as letras que indicam números. O Z representa o número atômico, que é o número de prótons que tem, e o A representa o número de massa, que é o somatório de prótons e nêutrons. Então, por exemplo, se um átomo ele tem lá dentro do seu núcleo 8 prótons, ali embaixo, no lugar do Z, vai ver escrito 8. Se ele tem 8 prótons e 8 nêutrons, 8 mais 8, 16, ali em cima, no lugar do A, vai ver escrito 16. Então, isso aí é a representação, né, genérica de como a gente faz de um átomo. Aqui o número atômico, né, que é o Z, que é o número de prótons. E um detalhe, em átomos eletricamente neutros, a gente depois vai ver que existem exceções, Z é o número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Então, de modo geral, nesse momento, para a gente, nos átomos, os números de prótons e elétrons serão iguais. Posteriormente, vamos ver que isso muda. E o número de massa, ali embaixo, né, a gente está dizendo, tá, representado pela letra A, a gente consegue fazendo o somatório, prótons mais nêutrons. Então, isso também está relacionado com a representação do átomo. Por exemplo, um átomo tem número atômico 17 e número de massa 35. Indique seus números de prótons, de elétrons e de nêutrons. Então, ó, número atômico 17. A gente sabe que Z é o número atômico. Então, Z, que é o número atômico, é igual a P, que é o número de prótons, que é igual a E, que é o número de elétrons. Se Z é igual a 17, né, o número atômico é igual a 17, o número de prótons é igual a 17, e o de elétrons também é igual a 17. Mas lembra, o número de massa é 35. Tá? O número de massa é o quê? O número de massa, A, é igual ao número de prótons somado ao número de nêutrons. Se A é igual a 35 e P é igual a 17, é só substituir. 35 igual a 17 mais N, aí é aquela matemática, né? Jogo 17 para o outro lado, o sinal trocado, 35 menos 17 igual a 18. Então, esse átomo ele tem 18 nêutrons, 17 prótons, 17 elétrons e 18 nêutrons. E existem também as semelhanças atômicas, ou seja, átomos de um mesmo elemento químico eles podem ser comparados conforme seus números de prótons, elétrons, nêutrons, tá? Então a gente vai falar, né, aos pouquinhos, ó, assim. O que são isótopos? São átomos que têm o mesmo número de prótons. Terão diferentes números de nêutrons e, consequentemente, de massa, tá? Então, nesse caso, os átomos A e B, ali embaixo, 15, né? E 15. Ali é A e A, mas é A e B, tá? Teve um erro de digitação ali. Então, tem assim, A1530 deveria ser B1535, mas tudo bem, aí vocês entendem. Então, 15 e 15 quer dizer, são isótopos, tá? Eles são isótopos, tá bom? 15 prótons em cada um deles. E lá em cima, diferente número de massa. Aqui a gente tem também exemplos, né? Alguns elementos químicos que possuem isótopos, por exemplo, o hidrogênio, tá? Então, ali o prótio, o deutério, o trítio, um próton, todos eles têm um próton, e tem números de nêutrons diferentes. O prótio não tem nêutron, né? Estou dizendo ali que não tem nêutron. Isóbaros são os que têm mesmo número de massa, número de massa. Então, a gente tem aqui, ó, o C,
né? O átomo C e o átomo D. Lá em cima, ambos têm 55 como número de massa. E aqui embaixo, o C tem 32 como número atômico e o D tem 37 como número atômico. Então, a gente está dizendo que o número de massa é o mesmo e o número de prótons e, consequentemente, de nêutrons é diferente, tá? Aí tem ali os valores, né? Você tem os números ali. Aqui, ó, o átomo de carbono e o átomo de nitrogênio, ambos têm número de massa igual a 14, mas o carbono tem número atômico 6, o nitrogênio tem número atômico 7, tá? Aí você tem os isótonos. Isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons, tá? Aí você tem que fazer uma conta para saber, né? Ali o átomo E, ele tem 40 de número de massa e 20 de número atômico. É só subtrair. 40 menos 20, 20. O átomo F tem 50 de número de massa e 30 de número atômico. 50 menos 30 também é igual a 20. Tá? Você tem aqui, né? Ambos têm 20 nêutrons. Tá? Esses são os isótomos. E os isoeletrônicos têm o mesmo número de elétrons. Isso é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que falar de perda ou ganho de elétrons. Isso vai ficar para uma próxima oportunidade, mas só para saber que existem também os isoeletrônicos. Isso fica para uma próxima oportunidade, para explicar como o átomo ganha e perde elétrons. Aí aqui, como isso pode aparecer na forma de exercícios, tá? Esses átomos, aí você vai ter que fazer para saber qual afirmativa está correta. Então, você olhando para eles, eu vou dar a resposta rapidamente, você vê que X e R têm o mesmo número de prótons, né? 21, que está ali embaixo. Então, aqui, X e R possuem o mesmo número de prótons, 21 e 21. Outro exemplo, aí tem que fazer muitos cálculos, tá? Então, também a gente vai falar isso numa próxima oportunidade, mas você pode colocar 3 átomos e pedir para que a gente descubra os números de prótons, nêutrons e elétrons. Aí entra uma matemática, né, umas equações algébricas. Então, a gente vai falar nisso numa próxima oportunidade. Tá? Aqui o gabarito, aqui a resolução. Então, aqui estão as resoluções, né, como eu falei. Isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Aí vou explicar bem devagarinho para vocês, tá? Mas, lendo, você já consegue entender alguma coisa. As resoluções todas aparecem aqui, para a gente poder depois entender, tá? Lembrem-se que os vídeos estão lá no canal do YouTube, caso vocês estejam interessados. E aí vocês podem fazer a inscrição no canal, porque vocês recebem então, né? Lembrando que isso é só educativo, tá? Aí vocês recebem os novos vídeos. Bom, gente, semana que vem a gente volta com mais um vídeo, mais um assunto. Lembrem-se, importante agora, mas sempre, né? Lembrando ficar em casa, porque não está na hora de ir para a rua. Essa pandemia ainda está longe de terminar. Vamos esperar aqui as ações governamentais para ver o que a gente vai fazer. Tá legal, gente? Tudo de bom para vocês. Uma boa tarde.